Graça e paz em nome do Senhor Jesus. É um prazer poder estar hoje mais uma vez entrando no teu lar nesta noite para compartilhar com você uma palavra a qual Deus colocou no meu coração nesses últimos tempos. Esta palavra, o título dela é a Palavras Seladas, que está-se no livro de Daniel, no capítulo 12. Nós vamos fazer uma oração. Eu convido a você agora, que está aí no teu lar, que está na tua casa, na tua plotona, eu convido você a se pôr de pé agora no nome do Senhor Jesus, e nós vamos estar orando ao Senhor. Vamos estar falando com o nosso Pai, porque nesses tempos atuais, quanto mais nós se aproximarmos de Cristo, mais recompensa nós teremos. E no tempo que nós vivemos, esses tempos tenebrosos, esses tempos difíceis que nós estamos passando, só Jesus para nos socorrer, amém? E se você tem aí um familiar enfermo, louvado seja o nome do Senhor, escreve o nome dele aí na live, pedindo as suas orações, e nós estaremos aqui vendo e orando por você e pela tua família, porque o socorro, hoje em dia, o melhor socorro é aquele divino, que vem dos altos céus, amém? E o Espírito Santo nesta noite está aqui pronto para te abençoar. Oremos ao Senhor. Santo Deus e eterno Pai, é no nome do Senhor Jesus, meu Pai querido, que nós nos prostramos na tua santa e gloriosa presença neste momento. Meu Deus, através dessa oportunidade, eu venho, Pai, entrar nos lares agora. Eu te apresento, meu Deus, essas famílias que estão chorando, famílias que estão chorando pelos seus entes queridos, ó Pai, que partiram através desse maldito vírus. Mas, Pai, no nome do Senhor Jesus, aquele que está no UTI, aquele que está em casa, que está se medicando, ó Pai, aquele que está passando por necessidade física e financeira, aquele que está faltando pão no teu lar, meu Deus, quantas famílias, meu Pai, neste momento estão chorando, quantas famílias estão tristes, cansadas, oprimidas, quantos pais, meu Senhor, estão neste momento preocupados, sem saber o que dar para os seus filhos. Pai, no nome do Senhor Jesus, eu te peço agora, providencia, meu Deus, alguém que tenha condições para ajudar essas famílias, alguém que tenha condições, ó Pai, para ir até eles, levar, ó Deus, este alimento, levar este socorro. Pai querido, em nome do Senhor Jesus, Pai, abençoa cada lar neste momento, todos os lares que estiver ouvindo esta palavra, todos os lares que estiver assistindo esta palavra, sejam abençoados. Se tiver enfermidade, seja curada agora. Se tiver alguma necessidade física, seja liberta agora. Se tiver alguma necessidade espiritual, seja liberta agora, no nome do Senhor Jesus, para a tua honra, Senhor, e para a tua glória. Assim nós te agradecemos, em nome de Jesus. Vamos ouvir os louvores, vamos adorar a Deus com os louvores. Em seguida estaremos trazendo uma palavra para compartilhar com vocês, amém? Em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Recebe, Senhor, a nossa adoração, Pai. Receba, Senhor, o nosso melhor, Pai. Meu Jesus, Salvador, outro igual não há.
Amém? Glória a Jesus. Eu peço a você que abre a tua Bíblia no livro de Daniel, no capítulo 12. Louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos meditar nesta noite. Esta palavra, ela fala dos dias atuais que nós estamos vivendo, né? São palavras atualizadas por Deus. A cada dia se cumpre mais neste ano difícil, nesses momentos difíceis que nós estamos vivendo. Não só nós, a nação brasileira, mas todas as nações estão passando por este problema, está passando por esta luta, por esta dificuldade, né? E o livro de Daniel, no capítulo 12, né? Ele fala-se das palavras seladas. Essas palavras seladas que Deus revelou a Daniel. E ele disse: Daniel, sela essas palavras. Por quê? Porque elas serão abertas, estes livros ao qual está escrito essas palavras, elas serão abertas no tempo de Deus. E nós não sabemos qual é o tempo de Deus. Se o tempo de Deus é esse tempo difícil que nós estamos vivendo, ou se é o tempo da próxima vinda de Jesus, ou se é amanhã ou depois. Isso nem a Daniel foi revelado. Isso está guardado, selada, para no dia do juízo ele vai abrir essas palavras. Então eu peço a você que está em casa, abra a tua Bíblia e comece a meditar comigo no Daniel capítulo 12. Nós vamos ler do capítulo 12, capítulo 1, do versículo 1 até o versículo 10. Louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos ler o 1, 2, o 3, o 4, o 7, o 8, o 9 e o 10. Só pulamos o versículo 5, louvado seja o nome do Senhor, e o versículo 6, louvado seja o nome do Senhor. Mas a palavra de Deus, ela é bem clara, a palavra de Deus, ela é clara e ela é atualizada. É uma palavra que cada dia se vai se atualizando, porque este livro, ele é vivo. Ele vive o momento do passado e ele vive o momento atual. Então, esse livro, ele se renova a cada dia. E cada dia, cada palavra que está escrito aqui, ela se cumpre. Ela se cumpre e ela vai se cumprir. Então, no primeiro versículo, ele disse assim: E aquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta pelos filhos do teu povo, e haverá um tempo de angústia, a qual nunca houve, desde que houve nação, até aquele tempo. Mas aquele tempo livrar-se-á o teu povo, todo aquele que se achar escrito no livro da vida. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos analisar, vamos fazer aqui uma reflexão dessas palavras seladas do livro da vida. Louvado seja o nome do Senhor. O que está escrito seu nome no livro da vida? Todos nós, todo ser humano, tem o seu nome escrito no livro das leis civis, né? Quando você nasce, seu pai vai lá no cartório, sua mãe, e registra você com o seu nome. Então, o seu nome fica escrito lá. Quando você conhece Jesus, quando você passa a fazer parte da família de Jesus, assim como ele mudou o nome de Abraão para Abraão, ele muda também o seu nome. Você passa a ser chamado a filho de Deus. E o seu nome começa a estar escrito no livro da vida. E este nome para Deus é muito precioso, porque através do sangue do teu filho amado, foi que ele pagou um alto preço para que eu e você tivesse direito à vida eterna, né? E Deus, ele continua no controle. Deus, ele está no controle. Ele está no controle até mesmo da tua vida. Ele está no controle da minha, da sua vida. Ele está no controle daquele que vai nascer, daquele que ainda está gerando no ventre da sua mãe. Ele vai nascer, então vai nascer no dia determinado por Deus. Então Deus é que está no controle. Se você está passando por este momento difícil, aqui a palavra está dizendo, a palavra está dizendo aqui na parte B, que haverá um tempo de angústia,
a qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo livrar-se-á o teu povo, todo aquele que se achar escrito no livro da vida. Louvado seja o nome do Senhor. Então, meu querido e minha querida, pode acontecer a maior aflição, pode acontecer a maior desgraça no mundo, pode haver tempestade, pode haver terremotos, pode haver luta, dificuldade, pode haver fome sobre a terra. Deus protegerá a tua vida, Deus protegerá o teu caminho, o teu andar, porque você é filho dele. E quando você é filho dele, o seu nome está escrito no livro dele. Então ele vai olhar, mas para isso você precisa andar em comunhão com ele. No momento que você começa a andar em comunhão com Cristo, você é escolhido dele. Então você pode passar por muita dificuldade. Você pode até chegar a morrer. Mas se você morrer hoje com Cristo, você não morrerá. Porque você simplesmente mudará de uma cidade para outra. Você sairá desta cidade terrena para viver numa cidade celestial, onde você não vai sentir choros, nem dor, nem angústia, nem medo, nem aflição, onde você não vai ter necessidade de casar-se e dar-se em casamento. Por quê? Porque você vai estar no paraíso, e no paraíso você vai estar ao lado do Pai, porque o teu nome se achar escrito no livro da vida. Mas para que isso aconteça, você precisa querer. Se você quiser. Agora, se você não quiser, meu querido, infelizmente, o recado de Deus para você é esse: crê em mim, será salvo tu e a tua casa. E ele diz mais aqui no versículo 2, diz assim para Daniel: e muitos dos que dormem no pó da terra ressurgirão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Louvado seja o nome do Senhor. Meu querido, o Senhor Jesus, ele disse que aquele que esteja morto viverá. Aquele que anda comigo, mesmo que esteja morto, viverá. Se você morrer hoje, porque a morte é atual. Eu sei que ninguém gosta de falar da morte. Eu sei que é uma palavra que ninguém quer ouvir falar. Só que é uma palavra que todos passarão por ela. O próprio Jesus disse: passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras jamais passarão. Porque toda árvore que nasce, cresce e dá fruto, e envelhece e um dia morre. Então essa frase, ela se cumpre na vida do ser humano. Mas se você tem medo da morte hoje, não tenha medo. Se você serve a Deus, não precisa você ter medo. Se o teu nome está escrito no livro da vida, não precisa você ter medo. Por quê? Porque se você morrer hoje com Cristo, você vai morrer para mim, você vai morrer para os seus parentes, você vai morrer para esta terra, mas você vai viver eternamente. Eu gostaria de estar vivendo eternamente, e eu quero viver eternamente, e eu vou viver eternamente. Às vezes, quando as pessoas perguntam: você fala muito em morte? Eu digo: eu falo porque eu tenho que, cada dia que passa eu morro um pouquinho, cada dia que passa eu estou morrendo mais um pouquinho. Porque cada dia que eu me envelheço é uma morte que eu recebo. Porque se eu morrer com Cristo hoje, morrerei feliz, porque estarei na glória. Irei estar ao lado dele. Porque para isso você precisa querer estar com o seu nome escrito no livro da vida. Louvado seja o nome do Senhor. E no versículo 3, ele diz assim para Daniel: os sábios, pois, resplandecerão como o resplendor do firmamento, e os que a muitos ensinam a justiça e refugirão como as estrelas, sempre eternamente. Louvado seja o nome do Senhor. Por que a justiça? Se você refugirão na justiça. Por que a justiça? Porque se você for justo, Deus, ele é justo, né? Deus, ele é justo, né? Ele está no controle de todas as nações. Você observa que esta pandemia, esta praga, já houve outras pandemias. Já houve pandemia em Angola, já houve a pandemia no continente africano, houve a pandemia do ano de 1918,
né? Onde muitas pessoas morreram. E antes disso, houve outras pandemias que não foram contadas pela história. Louvado seja o nome do Senhor. E muitas pessoas, tem gente hoje com 100 anos, com 100, com 105 anos, que passou por essa pandemia, que sobreviveu a esta pandemia. Isso não quer dizer que você hoje está em casa, não vai sobreviver a essa pandemia. Você pode sobreviver e pode não sobreviver. Isso vai depender da sua convivência com Deus. Isso vai depender da sua justiça com Deus. Se você realmente está sendo justo. Você está sendo justo com a sua esposa, está sendo justo com seu filho, está sendo justo com seu parente, está sendo justo no teu lar. A justiça, ela é divina. E ele está dizendo aqui, ele está falando com você hoje, ele está dizendo, olha, o resplendor do firmamento e os que a muitos ensina a justiça e o refugirão como as estrelas, para sempre, eternamente. As estrelas, elas estão lá eternamente, elas brilham eternamente, elas nunca se escurecerão, elas sempre estão lá, ao lado do Criador, ao lado de quem o criou, brilhando. E mesmo que você apague a sua estrela aqui na terra, você vai brilhar lá no céu, desde de que você seja justo. E para isso ele selou essas palavras a Daniel. E quando ele pediu, Daniel, sela essas palavras, ele selou por quê? Porque ele vai abrir no dia certo. Às vezes você está em casa aí assistindo o noticiário, vendo muitos documentários, contando sobre a genealogia humana, desde quando existe a humanidade, e você pode observar que muitos sobreviveram, muitos passaram e muitos viveram, estão aí até hoje, outros já morreram antes e foram antes. Louvado seja o nome do Senhor. Mas por quê? Porque o controle não está na minha mão, o controle não está na sua mão, o controle está na mão de Deus. E Ele é que diz para você hoje que ainda não é chegado o dia, Muitos estão achando que já é o fim dos tempos, que Jesus está voltando. Muito pelo contrário. Jesus diz que quando tudo isso acontecerá, haverá fomes, haverá peste, haverá guerra, haverá terremotos, irmãos contra irmãos, pai contra filho, filho contra pai, né? Família se brigando, nações contra nações, guerras sobre guerras. Tudo isso vai acontecer, porque Jesus profetizou e Jesus sabe que tudo isso irá acontecer. Mas por quê? Por que isso vai acontecer? Porque assim como o lavrador entra no trigo e colhe o bom trigo e deixa o joio, a mesma coisa é o que Deus está fazendo hoje. Deus está escolhendo os seus. Deus, quando Ele lança uma peste sobre a terra, é para que você venha, para que eu e você venha lembrar-se que Ele existe. Venha lembrar-se que Ele é quem tem o controle da minha e da sua vida. Então você não temereis, não tenha medos, não se preocupe. Procura colocar o seu nome no livro da vida, para que quando Ele abrir o livro e abrir as palavras e ler a palavra, lá vai estar escrito Agnaldo, lá vai estar escrito Antônio, vai estar escrito Pedro, Francisco, João. E ele vai ler e ele vai dizer, olha, esse aqui andou com justiça nesta terra. Esse aqui merece estar resplandecendo. Porque a nossa vida aqui nesta terra, meu querido, ela é passageira, né? Ela é passageira. Tem um tempo determinado para eu e você viver nesta terra. Você pode viver 100 anos, você pode viver 150, mas o tempo é determinado por Deus. Então tudo está no controle dele. E ele diz no versículo 4, olha o que ele fala para Daniel. E tu, Daniel, fecha essas palavras e sela este livro até o fim do tempo. Muitos correrão de uma parte para outra, e a ciência se multiplicará. Ele pediu para Daniel, ele revelou a Daniel, mas ele pediu, Daniel, deixa este livro quieto. Guarda ele, Daniel. No tempo certo, eu vou abri-lo.
E no tempo certo eu vou saber quem é o merecedor. Quem realmente precisa estar comigo. Louvado seja o nome do Senhor. E o tempo de Deus, diz a Bíblia, que 1000 anos para Deus é 1000 dias para nós. Que 1 ano para Deus é 1 dia para nós. Então, eu e você não sabemos. Não adianta você ouvir um profeta dizer que amanhã vai passar o cavaleiro preto, ou amarelo ou rosa. Não adianta ele falar. Não adianta ele dizer para você que amanhã é o último tempo da vida. Não, por quê? Porque essas palavras estão seladas. Esse livro ainda não foi aberto. No dia que ele for aberto, aí sim, aí ele vai encontrar o teu nome lá. Mas para que teu nome se encontre lá, você precisa escrever teu nome no livro da vida. E como que é que você escreve teu nome na vida? Praticando a justiça, vivendo justo, amando o próximo como a ti mesmo, cuidando dos seus familiares, cuidando da tua esposa, dos teus filhos, cuidando dos teus familiares, cuidando daquele que está necessitado, amando o próximo como a ti mesmo. Então aí Deus, e aceitando Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, porque Ele é o único que tem o controle da minha e da sua vida. E Ele diz aqui no versículo 6, Ele diz para Daniel, e disse ao homem vestido de linho, não, 6 não, é o 7. E ele diz aqui no versículo 7, e ouvindo um homem vestido de linho, que estava sobre as águas do rio, quando levantou a sua mão direita e a sua mão esquerda, e ao céu jurou, por aquele que vive eternamente, que depois de um tempo, de tempos e metade de um tempo, enquanto tiverem acabado de destruir o poder do povo santo, todas estas coisas serão cumpridas. Louvado seja o nome do Senhor. Olha, preste bem atenção aqui, meu querido. Preste bem atenção nessa última frase, que ele diz assim, depois de destruir o poder dos santos, e de todas estas coisas serão cumpridas. O poder dos santos ainda não foi destruído. O inimigo ele é muito sagaz, e ele é muito esperto e entendido. Ele está tentando destruir o poder dos santos através das leis. Ele está tentando destruir o poder dos santos através de decretos, através de leis parlamentares, através de leis políticas, através de leis jurídicas, entendeu? Para quê? Para que você, que tem direito a cultuar a Deus, a estar na presença de Deus, a estar adorando a Deus, passe de cultuar a Ele. Por quê? Porque Ele está no controle. Mas por que está acontecendo isso? Por que Deus permite que isso aconteça? Por que Deus permite que eles possam fechar o templo onde você sempre vai adorar ao Senhor? Para quê? Para que você entenda que adorar a Deus não é só num templo como esse, não é só num grande templo, né, numa grande obra. Para você adorar a Deus e que Ele está com você é aí na tua casa, no teu lar, aonde você estiver. Ah, mas Ele vai fechar as igrejas. Não fechará a igreja. Por quê? Porque Jesus disse para Pedro, Pedro, tu és a pedra, e sobre ti edificarei a minha igreja, e a potestade do inferno não prevalecerá sobre você. Então a igreja não é o templo, não é o concreto, não é o salão, não é o material. A igreja é você. E Jesus quer habitar em você. Jesus quer fazer morada em você. Jesus quer te trazer bênçãos. Jesus quer estar em contato com você 24 horas. Só que Deus permite essas coisas para quê? Para que você venha entender, para que você entenda, para que você venha entender que só Ele, que Ele pode todas as coisas, para que Ele venha escolher aquele que foi escolhido. Mas Jesus vai escolher como? Você que tem que se colocar no lugar de escolhido. No momento que você se impor, eis-me aqui, Pai, toma conta da minha alma, da minha vida, você será escolhido. E para você ser escolhido, o seu nome tem que estar escrito lá. Continuamos aqui. Continuamos no versículo 8, ele diz assim, eu, pois, ouvi
mas não entendi. Por isso eu disse, o Senhor meu, qual será o fim dessas coisas? Isso aqui foi Daniel perguntando para o anjo de Deus. Perguntando para Deus qual seria, quando aconteceria essas coisas. E no versículo 9 ele disse, vai Daniel, porque estas palavras estão fechadas e seladas até o tempo do fim. Louvado seja o nome do Senhor. E no versículo 10 ele diz, muitos serão purificados e embranquecidos e provados, mas os ímpios procederão impiamente, e nenhum dos ímpios entenderá, mas os sábios entenderão. Quais são os sábios que vão entender? Aquele que tem o Espírito Santo. Aquele que está na presença de Deus, esse vai entender. Porque a sabedoria não é aquela que você aprende na faculdade. A sabedoria de Deus não é aquela que você aprende na faculdade. Não é aquela que você aprende no colégio. A sabedoria de Deus é aquela que você aprende do alto. Quando você realmente busca a Deus. Quando você realmente entrega o seu caminho ao Senhor. E tudo mais Ele fará. E aí Ele está dizendo, Ele está dizendo no versículo 9. Vai, Daniel, porque essas palavras estão fechadas e seladas até o tempo dos fins. Muitos serão purificados e embranquecidos e aprovados. Louvado seja o nome do Senhor. Então, Deus, neste momento, Ele está provando a cada um de nós. Está provando a nossa fé. A passar por esta pandemia, a passar por um momento difícil. Quando você passa por um momento difícil, porque Deus quer provar você, é porque Deus quer embranquecer as suas vestes. Ele quer que você realmente se disponha do teu eu, do teu ser, a viver somente a vontade dEle. No momento que você se dispõe do teu ser e começa a viver a vontade de Deus, começa a viver através do querer de Deus, não se preocupar com vestir, com deitar, com levantar, com caminhar. Ah, mas você não está na minha pele, eu estou aqui hoje passando necessidade, está. Mas se você orar, se você buscar e se humilhar na presença dEle, em nome do Senhor Jesus, Ele vai preparar um varão, vai preparar uma pessoa que tenha condições para te dar um emprego, para levar o pão na tua casa. Porque aonde há misericórdia, porque Ele disse que faz misericórdia até 1000 gerações daquele que invocar o meu nome. Se você invocar o nome do Senhor, Ele vai fazer misericórdia até 1000 gerações. E Ele é um Deus que não mente. Ele é um Deus que fala e cumpre. Só que Ele cumpre no tempo dEle. E nesse tempo dEle é agora. Esse tempo dEle pode ser hoje, pode ser amanhã. Eu e você não sabemos. Mas pode ser hoje e pode ser amanhã. E aí ele diz aqui também no versículo 11, ele diz, e desde o tempo em que contínuo sacrifício for tirado e posto a abominação desoladora, haverá 1290 dias. Esse 1290 dias, nós não sabemos, para Deus pode ser 1200 anos, para nós pode ser um mês, pode ser 2 meses, porque o tempo de Deus é outro. Não é o nosso tempo. Não é o tempo de Deus, não é o calendário grego-romano. É o calendário dele. Louvado seja o nome do Senhor. E ele diz que desde o tempo em contínuo sacrifício, quando o sacrifício for tirado. Né? Qual é o sacrifício que eles querem, que o inimigo quer tirar de nós? É aquele sacrifício de vir à casa do Senhor e adorar a Ele. Mas esse sacrifício você pode oferecer na tua casa agora, junto com essa live, junto com este momento glorioso que Deus nos permitiu, para nós estarmos encerrando, né, essa palavra de hoje. Se você puder abrir tua Bíblia aí, Mateus 24, no livro de Mateus, capítulo 24, versículo 34 e 35, para confirmar a veracidade desta palavra, a qual ele escreveu ao profeta Daniel. O Senhor Jesus, ele disse, em verdade vos digo, que não passará esta geração sem que todas essas coisas aconteçam. E no versículo 35 ele disse, o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Então, pode acontecer tudo. O que está escrito no livro vai acontecer.
a profecia o sermão que Jesus profetizou aqui em Mateus vai acontecer. Não adianta você ficar indignado, não vai adiantar nada. Você pode se indignar, você pode se revoltar, você pode ficar triste, pode ficar amargurado, louvado seja o nome do Senhor, você pode ficar desolado, mas não vai adiantar nada. Por quê? Porque ele profetizou e ele disse: em verdade vos digo, passarão os céus e a terra, mas a minha palavra não vai passar. Então, tudo vai se cumprir nas nossas vidas. E nós temos que estar preparados para isso. Nós temos que estar pronto, firmado nossos pés na rocha. E essa rocha é Jesus. No momento que você afirma os seus pés na rocha, pode vir a tempestade, pode vir um vento, pode vir um mar, pode vir o que for. Você pode até se abalar. Você vai até se abalar, você vai estar no barco, você vai de acordo com o giro do barco, mas você não vai se afogar. Você não vai afundar. Porque aquele que caminhou sobre as águas, ele está contigo e ele vai segurar na tua mão. Mas para isso você precisa querer e precisa colocar, meu querido. Neste momento é o momento mais oportuno que nós temos. É o momento mais oportuno, é a oportunidade que Jesus está dando para você hoje, né? De rever os seus conceitos e voltar para a casa do Senhor. Aí mesmo onde você está, se você está afastado, está se sentindo triste, está se sentindo abandonado, né? Está se sentindo cansado ou oprimido, se você quiser, agora mesmo, Jesus te recebe você. Só basta você curvar sua cabeça aí onde você está e falar com Ele. E Ele vai estar estendendo a tua mão no teu lar agora. Ele vai estar aí abraçando você, recebendo você. Ah, mas eu estou com depressão. Ele é o grande psicólogo. Se você contar, quando você vai no consultório psicólogo, do psiquiatra, lá você vai contar a sua vida, para ele ficar sabendo o que está acontecendo, para ele fazer uma análise e dar algum remédio para você, ou alguma receita, ou dizer o que você tem que fazer. Com Jesus não é diferente. Se você contar sua vida para Jesus, confiar nele, crer nele, ele vai te dar a receita. Ele vai te dar a receita certinho. Ele vai fazer melhor. Ele vai entrar na tua mente, vai entrar no teu coração, vai fazer morada, vai te trazer paz no momento mais difícil da tua vida. No momento que você acha assim, meu querido, olha, eu não consigo mais nem respirar. Naquele momento que você fala assim, eu não sei para onde eu vou, se eu vou para a esquerda, se eu vou para a direita, não sei o caminho seguir, que você achar que acabou, que está no fundo do poço. Neste momento, se você clamar Ele agora, com toda certeza, com toda fé, Ele vai estender a tua mão aí, vai te abençoar, vai arrancar toda esta angústia, todo este medo, esse momento que você está achando que quer tirar a sua vida, porque você perdeu o teu pai, perdeu a tua mãe pelo Covid, você perdeu o teu parente, perdeu a tua esposa, está sozinho, não sei mais o que fazer. Jesus está contigo, meu querido. Jesus está do teu lado agora. Ele está aí, Ele está aí com você. Ele está dizendo, filho, eu estou aqui. Filho, eu estou aqui. Agora, eu quero te abraçar. Abraça-me, abraça-me. Ele está dizendo para você agora, meu querido. Não importa o que você está passando. Não importa. Tudo é permissão dele. E essa permissão é para que ele te pegue no colo e te abrace agora. Jesus está contigo. Não tenha medo. Assim que os templos voltarem a abrir as suas portas, venha agradecer a Ele por este momento difícil que você está passando. Porque não é só você que está passando. A nação mundial está passando por um momento difícil. Só que quem perece é aquele que quer que se pereça. Mas eu tenho uma receita psicóloga para você hoje. E essa receita é Jesus. Jesus está aí do teu lado agora. Ele está do teu lado agora, meu querido. Receba Ele aí onde você estiver. Receba Ele. Receba Ele na tua casa agora. Fala com Ele, Ele vai te ouvir. Através do seu aplicativo, através do seu celular, através do Facebook, do YouTube, onde você estiver.
Agora você tem a oportunidade de ter uma TV Smart no teu quarto e Jesus quer falar com você através desse instrumento. Esse instrumento Jesus quer falar com você. Receba ele agora. Ele quer escrever o teu livro lá. Ele quer escrever o teu nome lá naquele livro que eu falei para você. Naquele livro sagrado. Ele quer escrever o teu nome lá. Ele quer chegar naquele dia, escolhido por ele, abrir o livro e ver escrito lá João. Vê escrito lá Francisco, vê escrito lá Antônia, Vanessa, vê escrito lá o nome Mônica, está aqui, o nome Mônica está aqui escrito. O nome Débora está escrito aqui. Essa andou comigo com justiça, ele quer abrir este livro. Então eu peço a você agora, em nome do Senhor Jesus, eu peço a você agora, aonde você está, coloca a tua mão no teu coração. E eu vou fazer uma oração por você agora, minha querida. E Deus vai tocar no teu familiar agora. Deus vai entrar lá, cai. Deus vai entrar agora, aquele câncer que você disse que não tinha saída, que não tem mais jeito, que os médicos deu como cancelado, que não pode tratar por causa da pandemia. Deus está tratando agora com você, Calabaçúbia. Ele está entrando agora aí na tua casa, Alabaçúbia. Ele está entrando aí, meu querido. Não temas, não tenha medo. Não tenha medo. Porque Ele que está no controle da sua vida. Essa doença aí, isso não é nada para Ele. Você, não dá. Tem sim. Não tem mais jeito. Tenho. Não tem mais jeito para mim e para você. Pelos nossos olhos humanos não tem jeito. Mas se você colocar a mão agora nessa enfermidade aí, coloca a mão agora nessa enfermidade, coloca aí, vai. Isso, coloca a mão nessa enfermidade aí. Você vai ver o que Deus vai fazer contigo agora. Louvado seja o nome do Senhor. Eu vou orar por você. Eu vou orar por você agora. Eu vou orar. Eu vou orar por você. Crê. Somente crê. Somente crê. Diga comigo, Pai, em nome do Senhor Jesus. Eu recebo, Senhor, esta palavra. Eu recebo esta cura agora. Pai, no nome do Senhor Jesus. Senhor Jesus. Neste momento, Pai, tem muitos que estão sofrendo com enfermidade. Muitos estão chorando, meu Deus, dizendo, olha, não tem saída, esta doença veio para matar. Mas essa doença só mata aquele que o Senhor quer. Aquele que o Senhor decide que tem que ir, Pai. Pai querido, mas em nome do Senhor Jesus, este câncer no útero agora, esse câncer aí no útero dessa irmã, esse câncer no útero da irmã Firmina, em nome de Jesus, sai agora. Em nome de Jesus, agora, câncer maligno, saia. Em nome de Jesus, declaro ela curada agora. Você, meu querido, que está com câncer da próstata. Este câncer aí, que dizem que tem que tomar remédio. Essa próstata, em nome de Jesus, receba agora, meu querido, uma próstata nova. É isso que Jesus tem para você. Não importa o que você está passando. Se tu crê, tu serás liberto. Olha o que Jesus diz para você hoje. Olha o que Jesus diz para você. Tu crê? Se tu crê, tu verás a glória de Deus. Marcos 9, 23. Jesus disse para aquele pai de família, quando aquele garoto estava lá, se jogando no fogo, todo epilético, Jesus disse para ele, tu crê? Se tu crê, tu verás a glória de Deus. Santo Deus e Santo Pai. Obrigado, meu Deus, Alamachúbia. Obrigado, Senhor, no nome do Senhor Jesus, por entrar neste lar agora. Obrigado, Jesus, por visitar essas pessoas que tanto precisavam de Ti. Obrigado, Senhor, em nome do Senhor Jesus, por este momento glorioso. Eu abençoo este lar no nome do Senhor Jesus.
Eu abençoo estas famílias no nome do Senhor Jesus. Eu abençoo, ó Pai, todas estas vidas que estão cansadas e oprimidas, no nome do Senhor Jesus. Receba a bênção agora. Que a graça, a consolação e o amor de Cristo e a comunhão do Pai, do Filho e do Espírito Santo esteja na tua vida para todos sempre. Amém. Amém. Obrigado, Jesus. Alamassúbia.